Vamos receber então o pastor Júnior com a palavra de Deus nessa noite. Vamos pôr de pé? Vamos receber o servo do Senhor com uma linda salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus, pastor. Aleluia. Paz do Senhor a todos. Sintam-se abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Está na casa, irmãos. Digo uma coisa para você, que esse negócio que falam, sobre os ritmos, Existem sim alguns ritmos que eles são preparados para ação maligna. Mas quando você começa a adorar o nome do Senhor, e ali você ministra o poder de Deus através de um violão, através, seja de um violino, de uma flauta, e você está declarando ali a grandeza de Deus, a grandeza do Espírito Santo, o poder de Jesus Cristo, irmãos. Se vocês pudessem sentir, eu acredito que muitos sentiram aqui, mas o mover de Deus dentro deste lugar é através dos louvores. A Bíblia diz que Deus ele habita no meio dos louvores, Ele está presente dentro dessa igreja. Então quando você adora o Senhor com o teu coração limpo, sincero, eu tenho certeza que Deus recebeu a adoração de cada um nessa noite aqui nesse lugar. Então você não veio aqui em vão, você não está aqui por acaso, por um convite. Você está aqui porque Deus marcou um encontro contigo. Você está aqui porque Deus quer revelar algo da sua palavra para você. Amém? Pode baixar um pouquinho o microfone, meu irmão, para não dar microfonia. Amém? Glória a Deus, está ótimo. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo, e logo após a leitura nós vamos fazer uma oração. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 1. Eu estava envolvido aqui, irmãos, semana toda praticamente. Ficou bonito, graças a Deus, Deus é bom. Mas se o irmão soubesse a luta que é, e eu tiro o chapéu para quem trabalha com forro, irmãos, com forro PVC. Se vocês soubessem a luta que foi para a gente colocar essas folhas, olha, por isso que eu falo, eu valorizo cada profissão, porque cada profissão tem os seus desafios, Eu não sou profissional dessa área de forro, Mas, como diz, o Senhor me capacitou para fazer essa parede aqui, juntamente com o pastor Claudio, com o irmão Fabiano, Mas, irmãos, teve alguns irmãos que se colocaram à disposição também, não precisou, porque nós estávamos já numa quantidade de pessoas suficiente. Mas digo para vocês, foi uma luta grande, principalmente uma porta essa aqui de PVC sanfonada simples de uma vez. Aquele trilho de cima quebrou 2 vezes, só para vocês terem noção. Esse trilho, que faz a porta abrir e fechar, ele quebrou 2 vezes. E isso porque é uma coisa simples de montar. Então eu senti assim muita luta para fazer algo que é para o Senhor, que é para a igreja, que é para os nossos filhos que estão ali agora aprendendo, do jeitinho deles, E as professoras ali, as pessoas que estão envolvidas nessa obra infantil, que não é fácil, é um desafio, Mas eu senti que não foi fácil, mas glórias a Deus, ainda temos o compromisso ainda de colocar outra porta aqui, só que aqui eu vou precisar ainda fechar, fazer um quadro com madeira para dar o tamanho da porta, porque esse aqui é maior do que a porta que veio. Então tudo Deus vai preparando, Já tenho as madeiras, tudo, e logo vai ter uma porta aqui também que vai fechar esse acesso, mas você precisando, você pode abrir aqui tranquilamente, negócio mais vai ficar mais clean, mais fechadinho, Tudo para a glória do Senhor, irmãos. Tudo que a gente está fazendo aqui, o Senhor tem abençoado. Abençoou com os forros, com a madeira, as portas, e o Senhor está fazendo. Se você sentir no teu coração de abençoar essa obra, pode procurar o pastor Claudio, a pastora Daiane, pode procurar a minha esposa, e nós vamos estar, então, te passando o que ainda precisa para esta obra, amém?
porque estamos em crescimento. Quantos querem crescer junto com esse ministério? Quantos querem crescer com essa igreja? Amém? Glórias a Deus. Porque a palavra de hoje vai falar sobre mais ou menos isso, só que num âmbito espiritual. Amém? Salmos capítulo 1, quem achou, diga amém. Capítulo 1, e o versículo de número 3 em diante. Salmo, capítulo 1, e versículo 3. E vai dizer assim, ó: Ele é como a árvore plantada à margem do rio, e que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Eu vou ler de novo. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Pai, neste momento nós estamos aqui e lemos a tua palavra, Senhor. Traz, Senhor, à nossa mente o teu entendimento. O entendimento é a tua sabedoria. Que venha, Senhor, a nos ensinar, a mostrar, Senhor, meu Deus Pai, a revelação da tua palavra pelo teu Santo Espírito. Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa essa palavra no coração de cada um. Que aqui, Senhor, possa sair, meu Deus, com essa palavra no coração, Pai, e aplicar no seu dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toma conta deste ambiente como tem feito e ministra em nossos corações a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar o teu assento em nome de Jesus. Eu vou ler alguns versículos, os irmãos não precisam abrir. É só para a gente poder ter o entendimento de como que Deus, Ele nos enxerga espiritualmente. Não fisicamente, mas espiritualmente. Amém? Só para os irmãos terem um entendimento. Em Mateus 12:33... o Senhor Jesus, ele fala assim: uma árvore é identificada pelos seus frutos. Se a árvore é boa, então os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Em Ezequiel, o profeta, ele declara a Israel, e ele fala assim, ó: e todas as árvores saberão que eu sou o Senhor, e derrubo a árvore alta e faço crescer a árvore baixa. Olha só, vai pegando aí o mistério. Em Gênesis 49:22 vai dizer assim, ó: José é a árvore frutífera. A árvore frutífera junto à fonte. Veja bem. E outros versículos mais. Nós vamos estar comentando aqui no decorrer dessa palavra. Mas o que eu quero trazer para você, para o teu entendimento, eu gostaria que você dobrasse a tua atenção agora nesse momento. Eu gostaria até que você cuidasse para não perder, né, o teu foco, porque o objetivo aqui é que você saia com o entendimento da forma que você é espiritualmente e da maneira que Deus trabalha em nossas vidas e como Deus nos enxerga. Isso ficou bem declarado, não só por todas as escrituras, por todos os livros da Bíblia, mas principalmente Jesus, quando ele veio, ele declarou isso em muitos evangelhos, acerca de termos a comparação em relação a sermos uma árvore. Uma árvore, como todo mundo conhece, toda árvore tem flores, tem folhas, frutos, tem raízes, e precisa passar por todos os processos de uma árvore. Nós, espiritualmente, somos vistos, e isso a Bíblia está repleta de versículos, que nos compara como uma árvore. O próprio Deus, quando viu a arrogância, e viu
Nabucodonosor, sendo arrogante, soberbo na sua grandeza, que o próprio Deus que fez ele grande, o próprio Deus falou assim, através de um sonho, a Daniel, mostrou um machado cortando uma árvore muito grande, e aquela árvore veio a cair através do sonho que Nabucodonosor teve. Ele foi perguntar para Daniel o significado, e Daniel falou: esta árvore é tu, esta árvore é você, Deus vai te derrubar, Deus vai te cortar. Assim também, quando João Batista, ele falou que ele veio com uma pá, abrindo o caminho, mas virá aquele que em sua mão terá um machado, e o machado será posto, então, no corte. Ou seja, só Jesus tem o poder para cortar. É só o Senhor Jesus que tem o poder nas mãos. Então, o próprio Deus, Ele poda e Ele corta. Então, tem grande diferença nisso. Porque muitas das vezes, Deus encerra a vida de pessoas aqui, na terra, através do corte. Então, quando você vê uma pessoa que era para ela ter vivido muitos anos, e daqui a pouco você vê essa pessoa, Deus acabou cortando ela da terra. Mas tem aqueles que o Senhor, Ele olha e vê que você está frutificando, e Ele olha para você e diz assim: poxa, os teus frutos estão bons, mas eu acho que tu pode dar mais frutos no ano que vem, então eu vou te podar. E aí há uma poda da parte do Senhor em nossas vidas, e através dessa poda, faz com que você floresça muito mais, faz com que venha ramos novos em você, e você consiga então frutificar muito mais do que você frutificou no ano anterior. Esse é o processo de Deus, e é um processo também da natureza, é um processo também das árvores. Interessante que tem vários textos que eu vou citar aqui, e você pode procurar na sua Bíblia, você pode pesquisar sobre isso, que quando Jesus ele passa, nos olhos daquele cego, o lodo que ele cuspiu, fez um barro no chão e passou nos olhos desse cego, ele disse o seguinte: agora vai e lava os teus olhos. E no momento que ele vai lavar os olhos, ele está tirando aquele lodo dos olhos, ele enxerga meio que embaçado homens, e homens, ele disse assim: eu vejo homens como árvores. Olha que interessante, ele viu a parte espiritual de cada um de nós. Eu estou fazendo uma introdução para que você tenha um entendimento, porque nós vamos entrar em algo muito profundo. E isso se você entender isso, você vai começar a ver que o que Deus pede para você é tão natural e tão comum, e que muitas das vezes você deixa de fazer, porque ainda você diz assim para o Senhor: eu não sei o que eu tenho que fazer no Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui na terra, eu preciso saber o meu chamado, preciso saber o que eu tenho que fazer para agradar a Deus. Então eu vou te dizer dentro da palavra o que você tem que fazer. Amém ou não amém? Veja bem, olhando agora para a questão da árvore, o que faz uma árvore ser saudável? O que faz uma árvore ser uma árvore sadia? Uma árvore frondosa, bonita, São 3 coisas que são necessárias para uma árvore crescer e desenvolver. Eu sei porque lá no quintal do meu pai tem uma terra que é muito boa, mas o objetivo não é só a terra, também tem que ter água, e também tem que ter a luz. Sem uma terra boa, sem água e sem luz, a árvore ela não vai crescer, ela não vai desenvolver. Veja bem, é muito importante para teu e meu crescimento como árvores espirituais, é você ter uma terra aonde você está crescendo nela. Uma terra que seja boa para você, que dê para você os nutrientes necessários para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. Então entenda, eu já orei por pessoas
E pessoas de muitos anos de ministério, muitos anos de caminhada. E essas pessoas chegaram para mim e falaram: olha, pastor, eu estou num lugar onde eu não estou tendo crescimento. Eu estou num lugar, infelizmente, onde o alimento que eu estou recebendo não está sendo bom para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Então entenda, o lugar onde você está é um dos responsáveis para que a sua vida espiritual ela chegue em patamares maiores com Deus. O lugar onde você está hoje, vamos dizer aqui do ministério, ele é um dos fatores importantes para que você tenha desenvolvimento em Deus, espiritualmente falando. Desenvolvimento através de dons espirituais, de muitas coisas que vão fazer parte da sua vida, como uma árvore espiritual. Outra coisa, uma árvore precisa de água. A água, nada mais e nada menos do que o próprio Jesus. Ele é o rio que nós lemos aqui em Salmo 1. Ele é a fonte de água viva. Ele é quem alimenta a árvore através da parte do solo, aonde ela busca essa água, esse líquido precioso, que para nós é precioso, a água, também para as plantas. Entenda isso. Sem terra boa e sem a água, são dois fatores, não vai gerar nenhum crescimento. Não vai gerar, você vai ficar estagnado, você vai ficar infrutífero, você vai ficar parado naquilo que o Senhor vai querer e vai te cobrar. O Senhor Jesus, Ele vai te cobrar. Vai te cobrar o quê? Os frutos dessa árvore. Uma árvore que não tem uma boa terra, que não tem água, ela não gera frutos, ela não frutifica, ela não faz nada mais, nada menos do que existir plantada ali, aonde o vento vai estar batendo em suas folhas, e apenas isso, e tomando um espaço ali na terra. E não é dessa forma que o Senhor, Ele quer trabalhar em nossas vidas. Mas o Senhor quer que nós frutifiquemos, quer que nós nos desenvolvemos. Amém? Outra coisa importante para esta árvore, para o crescimento nosso espiritual, é a luz. A luz que está sobre uma árvore, ela é responsável pela vitamina, por coisas tão poderosas, que faz com que essa árvore desenvolva muito. Essa luz, esse calor que vem sobre a árvore, não é nada mais, nada menos do que a poderosa palavra de Deus. A poderosa palavra de Deus que diz lá no Salmo 139, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Veja bem, a palavra de Deus, ela é a luz divina, ela é o calor, ela é o próprio Deus olhando para esta árvore plantada, aonde o Senhor está cuidando, está cercando esta árvore, para que nada venha acontecer de ruim. E sem essa luz, sem esse calor, né? Também você é um fator que, se você não tiver, você não vai conseguir frutificar, e você não vai conseguir ser verdadeiramente uma árvore conforme o agrado de Deus. Veja bem, quando Jó, ele foi, vamos dizer assim, né? Deus deu um testemunho através da vida de Jó para o nosso adversário. Ele disse assim: tem visto o meu servo Jó, homem fiel, íntegro, que se desvia do mal? Aí sabe o que Satanás falou? Sabe o que o nosso adversário disse para Deus? Ele falou assim: mas também tu o cerca com todas as coisas boas. Você o cerca. Esse original de o cercar está relacionado justamente a uma proteção que se faz ao redor daquilo que você quer que floresça. Veja bem, é como se Jó fosse representado ali como uma árvore mesmo.
E aí você faz um cerco para que não venha ervas daninhas, não venha nenhum tipo de bicho, nada venha atingir aquela árvore para que ela cresça saudável. O próprio Deus, Ele disse: olha, você pode fazer o que quiser, só não toque na vida. E Ele tirou o cerco. Às vezes a gente passa por situações e a gente não consegue entender o plano de Deus nisso. Mas tem situações em nossas vidas que Deus tira o cerco ao redor. Que Deus tira para que você entenda que você tem que ser dependente de Deus em tudo. E que você precisa confiar que mesmo na hora difícil, Deus vai estar com você. Sabe onde é que Deus estava com Jó quando ele estava com lepra? Deus estava no caquinho de telha que ele se coçava. Aquele caquinho de telha que ele se coçava era o alívio para ele. Deus estava ali naquele caquinho de telha. Deus estava presente em todos os momentos. Mas o que nós fazemos? A nossa mente, o que ela faz? Ela faz com que a gente somente olhe para aquilo que é ruim. E aquilo que é ruim tira todo o foco daquilo que Deus está fazendo. Deus, Ele precisa lapidar a nossa vida, Ele precisa trabalhar em nós. E tem situações que vai ser levadas, que nós vamos ser levados, até mesmo aos nossos limites. E se Deus quiser que a gente frutifique, Ele vai nos levar a situações para que isso aconteça. Vocês viram que existe uma passagem, está nos evangelhos, que fala que a árvore ela tem que frutificar. Fala que a árvore ela tem que dar bons frutos. Mas isso tudo é consequência daquilo que eu quero para a minha vida. Porque se eu quiser ser uma árvore ruim e gerar maus frutos, vai ser isso que eu vou viver. E vai ser isso que eu vou gerar. Porque aquilo que eu estou me alimentando, se não for Deus, se não for Jesus Cristo, se não for o Espírito Santo, você vai estar trazendo para você um alimento que não vem do agrado de Deus. E você vai estar gerando frutos desse jeito. Frutos daquilo que não é da vontade do Senhor. Mas se você começa a puxar com as suas raízes, você começa a puxar através das suas raízes aquilo que é do agrado de Deus, que vem da parte do Senhor, que é o alimento que vem do Senhor, o teu fruto vai ser um fruto abençoado. Vai ser um fruto lindo. Falar um pouquinho sobre a questão de raiz. A árvore, ela pode até ser cortada, mas se a tua raiz estiver viva, você vai crescer novamente. A árvore, ela precisa ter a raiz profunda. Ou seja, se você não se aprofundar nas questões de Deus, você também não vai conseguir frutificar. Porque você pode até ter as três coisas. Você pode ter a luz, você pode ter a terra boa, mas se as tuas raízes elas não buscarem se aprofundar, até porque, meu irmão, a árvore, quando ela busca água, a raiz dela ela vai bem ao fundo. Essas águas que a árvore ela está buscando para si, se não tiver ao lado de um rio, ela vai buscar nos lençóis freáticos. Esses lençóis freáticos, eles estão muito fundos, eles estão em várias camadas da terra, para você chegar nele. Quantos aqui já viram a pessoa abrir um poço? Tem que perfurar muito para chegar lá. E é o tanto que a raiz da árvore ela vai descendo. Ela vai rompendo cada camada. Veja como isso é tremendo, é importante. A tua raiz precisa romper as camadas de dificuldades da tua vida. Você precisa entender que você precisa se aprofundar cada vez mais em Deus, porque Ele é necessário para o teu desenvolvimento, Ele é necessário para que a tua vida espiritual como árvore aconteça. E a água está sim debaixo dos nossos pés, ou seja, está debaixo da nossa vida, só que nós precisamos entender, que se não tiver
uma raiz profunda, nada vai acontecer. A tua oração não passa do teto. Você vai ficar virando sempre aquele crente 6 horas. Quem conhece o crente 6 horas? Conhece não? 6 horas por mim, irmão. Tem esse crente. Mas entenda isso. Deus, Ele quer fazer, através da tua vida, muito mais do que você está vivendo hoje. Eu posso afirmar aqui diante do Senhor, diante do Espírito Santo de Deus, que tem pessoas aqui que não viveram ainda o que Deus tem preparado para eles. E eu digo mais, este ministério está apenas começando. Nós vamos fazer 5 anos aqui na terra, mas nós já estamos lá no céu já há um bom tempo. Então o que Deus tem preparado para nós é muito grande. Os desafios são constantes. Trabalhar com as árvores não é fácil. Tem árvore que não quer frutificar. Tem árvore que não quer. Mas eu vou dar um conselho para você que não quer frutificar. Cuidado. Porque se o Senhor Jesus vier colocar a mão sobre você e só encontrar folha, é bíblico isso. O Espírito Santo vai clamar por mais 1 ano aí por você. Falando das raízes, irmãos, é importante você ser uma árvore de raiz profunda. Interessante que ali onde nós moramos ali, tem uma árvore gigantesca no meio do pátio lá. Mas monstruosa mesmo. Aquela árvore acho que deve ter mais de 300 anos, eu acho, mais ou menos, uma árvore daquela, né? Já está um bom tempo lá, né? É gigante, irmãos. Aquelas raízes, irmãos, saem para fora da terra, assim, ó, uma coisa incrível. Mas sabe o que é interessante? Veja só o que é interessante. Uma vez foram fazer uma manutenção num banheiro de um dos apartamentos lá. E eles foram e olharam dentro do vaso sanitário, viram um negócio preto assim lá dentro. E não era aquilo, irmão. Mas viram um negócio preto, e dava descarga e não saía, aquilo lá estava lá. Aí, sabe o que aconteceu? Foram tirar o vaso do lugar, era uma ponta de raiz da árvore, que estava subindo por dentro do encanamento. Olha só que interessante, porque ali tem água. Então a raiz, ela vai para muitos lugares. A tua raiz, ela tem que descer para onde tem a água da vida, a água que vai te dar aquilo que você precisa. É muito interessante quando você começa a entender que espiritualmente Deus te vê como uma árvore, você tem a obrigação então de se portar para o Senhor como uma árvore. Você precisa ter a luz sobre a tua vida. Você precisa ter uma terra boa, uma terra fértil. Você precisa ter a água. Você precisa aprofundar tuas raízes. Veja bem, que quando você é uma árvore que não está gerando frutos, é como eu falei, tem pessoas que não querem, que estão lutando. Eu não sei porquê, mas é porque talvez não entenderam que são árvores. Tem pessoas que não conseguem num ano ganhar uma família, ou ganhar uma alma, ou evangelizar alguém. Eu sei que está difícil, irmãos. Eu sei que cada vez mais, pela internet, tem surgido pessoas que têm escandalizado o Evangelho de Cristo, o Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tem até mesmo feito coisas horríveis contra o Espírito Santo. Mas essas pessoas vão acertar as contas com Deus um dia. Agora não é motivo para eu parar e para eu buscar salvar pessoas para o reino de Deus. Eu tenho que ter esse chamado em minha vida, pois o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Levai a minha palavra. Levai a palavra onde você está trabalhando, né? Você não vai parar o teu trabalho para falar da palavra de Deus, mas Deus vai preparar um momento. Mas você tem que fazer, você tem que agir, porque a fé, ela tem que ter essa ação
essa ação, ou seja, você precisa gerar o fruto. Mas que fruto que é? Qual é o fruto que esta árvore que você é espiritualmente tem que gerar? É o fruto que está lá em Gálatas, irmãos. Vamos lá. Vamos lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, se eu não me engano. Gálatas. Vamos ver aqui. Gálatas 5, 22, é isso? Deixa eu ver. Isso. Gálatas 5, 22. Veja bem. Você, árvore espiritual, visto por Deus como? Olha o fruto que você tem que gerar. Mas o fruto que o Espírito produz é este: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. A árvore que tem que gerar fruto. Mas muitos pensam que o fruto da árvore são almas. Não é. As almas são consequências, elas vão comer do fruto. Quantos entenderam, digam amém. Se você gera esses frutos aqui, as pessoas vão se aproximar de você. Elas vão chegar para perto de você e vão dizer: poxa vida, você é uma pessoa tão amável, uma pessoa tão paciente. O que é isso? Por que você é assim? Eu tenho Cristo na minha vida. E ali Deus começa a transformação na vida da pessoa. Poxa, eu também quero que meu marido seja assim, também quero que minha esposa seja assim. E você começa então a transferir isso para ela. Você dá o fruto do Espírito para ela. E ela começa a se alimentar desse fruto que está em você. Por isso que Deus, Ele quer que você desenvolva os frutos. Que você seja uma árvore como Ele quer que você seja. Veja bem, é fácil gerar esses frutos? Amor. Deus é amor. Se Deus é amor, por que a gente tem dificuldade de ter esse sentimento? Nós que professamos a nossa fé em Cristo e que falamos que somos filhos de Deus. Por que é tão difícil professar que nós temos o amor de Deus em nossas vidas? Eu digo não com a boca, mas com atitudes. Por que é tão difícil amar ao próximo como a mim mesmo? Por que é tão difícil amar a Deus sobre todas as coisas? Todas as coisas. Mais do que família, mais do que tudo, amar a Deus. Mas não é a questão de abandonar o próximo. Não é a questão de abandonar a minha família. Mas é a questão de você colocar como prioridade na sua vida. E se Deus é prioridade na minha vida, automaticamente eu vou ter o amor dEle. E automaticamente eu vou exalar esse amor, eu vou passar esse amor para frente. Porque o amor dele está em mim. O Espírito Santo de Deus está na minha vida. Então eu vou ser uma pessoa muito mais amável, muito mais compreensiva, muito mais, aí vai começar a entrar, muito mais alegre, muito mais paz vai ter dentro de mim. E não é a paz que o mundo oferece. O próprio Jesus disse: eu vos dou a minha paz, mas não a paz que o mundo oferece. A minha paz eu vos dou. Sabe qual é a paz de Jesus? A paz que o Senhor Jesus tem para nós é aquela paz que começa o vendaval no barco, o vento forte, a chuva, as ondas enormes. Sabe quem está dormindo? Porque ele está em paz. Enquanto os discípulos estavam desesperados, estavam: mestre, nós vamos morrer, acorda. Jesus estava dormindo em paz. Porque aquele que sabe que Deus cuida, ele confia, ele descansa no Senhor. Você precisa entender que o Senhor, Ele cuida de tudo. Sabe o que é o mal do século? O mal do século é a ansiedade.
A ansiedade por quê? Porque ela tira a tua paz. Você não consegue dormir pensando no dia de amanhã. Você não consegue se programar no teu próprio dia, porque você já está se programando para 3, 4 dias à frente. Viva um dia de cada vez. Viva o hoje, mas viva bem com a sua família, com as pessoas ao teu redor. Viva o dia hoje, porque você não sabe se Deus, Ele não vai pegar e tomar a tua vida de madrugada. Então não adianta você, planejamento é uma coisa legal, mas você não pode viver pelo planejamento. Você pode até se planejar, montar a sua agenda, mas você tem que entender que o teu dia é hoje. O dia que você tem que viver é hoje. Igual agora, estamos aqui na presença de Deus, estamos aqui recebendo essa palavra no nosso coração. Amanhã, o que Deus vai fazer da nossa vida é com Ele. E se eu vou acordar amanhã, é na dependência dEle, é para Ele. Mas o hoje é importante. É importante viver o hoje, com a sua família, com as pessoas ao teu redor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então esses são os frutos. Os frutos que o Espírito Santo, Ele tanto pede para nós. E Ele é maravilhoso, porque Ele é aquele cara que está lá no vinhedo, aonde tem uma árvore plantada naquele vinhedo. E aí o dono do vinhedo vem olhar naquela árvore lá e não encontra nenhum fruto. E aí ele fala assim, não, vamos colocar um adubo aqui ao redor, vamos deixar mais um ano. Veja como o Espírito Santo, ele trabalha em nossas vidas. Ele acredita em nós. Não que Deus, ele determina e vem e executa. Deus é maravilhoso, Deus ele é poderoso, irmãos. Então quando você tiver o reconhecimento que você não está gerando frutos, busque isso em Deus. Busque orar mais, busque se dedicar mais às coisas do Senhor, busque aprender mais da sua palavra, busque gerar os frutos do Espírito Santo, porque é necessário que você desenvolva. É muito importante isso. Mas olha só que interessante. Nenhuma árvore nasce se não for através de uma pequena semente. Aqui é o importante para você. Agora a gente vai entender quem é a árvore e quem não é. Como assim, pastor? Tem pessoas que, para virar árvore, é necessário que a semente, o que, pastor? Morra. Se a semente não morrer, não vai germinar. Então é importante que você tenha morrido para este mundo. Senão você não vira árvore, você ainda é um brotinho. E o brotinho ainda é pequenininho ainda, falta muito para virar uma árvore. Olha que interessante isso. Se você ainda não morreu para este mundo, se você ainda não abandonou as coisas, as práticas deste mundo, se você ainda não mudou a tua mente em Cristo Jesus, significa que você ainda é uma semente que não morreu, e ainda não virou ainda uma árvore. Olha que coisa interessante. E você ainda, diante do Senhor, você é apenas uma semente ainda. E Deus, Ele quer que você entenda que para que você vire uma árvore, para que você cresça, desenvolva, gere frutos, você precisa morrer para este mundo. Jesus, Ele teve que vir da sua glória. E Jesus, Ele morreu 2 vezes. Uma vez Ele morreu para o sistema. E outra vez Ele morreu fisicamente por nossas vidas. Ele foi a semente enviada do céu. E foi colocado dentro de uma virgem. Nasceu, cresceu, desenvolveu. Mas Ele teve que morrer. Ele teve que morrer para que hoje nós pudéssemos ter vida. Através de Jesus, Ele se transformou
não só numa árvore, mas em toda a amplitude daquilo que gera um caminho. É maravilhoso falar de Jesus, porque Jesus ele veio e a profissão que o pai dele tinha era marceneiro. Marceneiro cuida do quê? De madeira. E a madeira vem de onde? Da árvore. Então ele lapidava aquelas árvores e transformava em coisas incríveis. Ele trabalhava na árvore, naquela madeira. Ele transformava aquilo da maneira, do gosto dele. Às vezes a gente não deixa nem Deus trabalhar em nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele quer trabalhar em mim, na tua vida. Ele quer transformar você do jeito dele. Mas você fica relutando. Você fica impedindo o Deus Altíssimo de fazer a obra dele. Entenda, igreja. Você não está vindo aqui para ouvir uma palestra, para ouvir uma mensagem motivacional. Você está vindo aqui para ser confrontado pela palavra, para que gere mudança em você. E o Senhor Jesus, Ele transforme a tua vida, o teu pensamento, que o Senhor Jesus venha usar a tua vida lá fora. Esse é o crescimento saudável que Deus quer. Que você se alimente, que você entenda e que você mude. Então o Senhor Jesus, Ele trabalha em nós. Somos árvores, somos madeira. E Ele morreu. Essa semente germinou, cresceu espiritualmente, expandiu, gerou os frutos. Nós comemos desse fruto, que é através de Cristo. Uma das revelações dessa palavra que Deus me deu, eu estava no carro com o pastor Claudir. Nós estávamos vindo de Barra Velha. E o Senhor me mostrava que, através de uma visão, o soldado dando chicotada em Jesus. E os chicotes, os irmãos sabem, tinha pedaços de osso, tinha pedaços de ferro na ponta. Esses ferros, esses ossos, eles arrancavam lascas das costas de Cristo. Pedaços. E abria-se como se fosse uma lasca ali da carne dele. E olha o que ele fala: vós sois enxertados na oliveira. Sabe o que é um enxerto, irmão? Você pega a árvore, você lasca essa árvore, você corta um pedaço dela, abre, pega um ramo e enxerta ali, fecha, passa uma atadura e deixa para que esse ramo comece a receber a seiva desta própria árvore. Veja bem, nós fomos enxertados em Cristo. Cada lasca daquela era um lugar para mim, um lugar para você, para que a gente pudesse hoje estar aqui falando dele. Tudo é para ele, é para a glória dele. Você tem que glorificar o nome desse Jesus. Esse Jesus está na casa, está nesse lugar. Vidas vão ser transformadas através da palavra do Senhor, e nós estamos nele. O Pai, quando olha do céu e vê Jesus, Ele te chama de filho. Ou você não sabe disso? Você só é filho porque você tem Jesus na tua vida. Porque se nós não tivermos Jesus, nós não somos vistos como filhos, somos criaturas. É necessário ter Cristo em nós, e nós estarmos em Cristo. Isso é a verdadeira igreja, isso é verdadeiro ministério evangélico. É quando a gente começa a entender que sem Ele não podemos nada. Se coloque de pé, eu já estou terminando. Se a semente não germinar, de nada vai adiantar. Mas é interessante que tem uma parábola nos evangelhos que fala do semeador. Agora, eu não vou falar agora a questão da terra, mas eu vou falar agora a questão da semente. Porque se nós somos a semente, e a semente sempre é utilizada nessa parábola como a palavra de Deus,
agora a gente vai enxergar nós sermos conduzidos em terras diferentes. E se você é uma semente, você tem que entender que às vezes acontece, e o semeador, ele está semeando, ele está trabalhando. Mas, quando a semente caiu na beira do caminho, que acabou caindo, essa semente ali, ela não morreu. A Bíblia vai dizer que os pássaros vieram e comeram aquela semente. Veja bem, os pássaros vieram e comeram aquela semente. O que acontece quando o pássaro come a semente? Ele vai voar para longe. E ele vai levar essa semente dentro dele. Daqui a pouco essa semente sai dele e vai cair em outro lugar. Olha só. Significa o quê? Que tem momentos que existe sim situações espirituais, demônios, pessoas que são enviadas pelo inimigo, que vão pegar você e vão tirar você do caminho e vão levar você para longe do caminho. Quantos estão entendendo? E se você não for forte o suficiente, se você não entender o teu chamado, você nunca mais consegue voltar para o caminho, porque você está muito longe. Então tem pessoas que podiam estar aqui hoje, sentadas aqui nesta noite, mas se afastaram do caminho do Senhor, porque deixaram com que esses espíritos levassem para longe do caminho, porque o semeador, ele está no caminho. Olha que interessante, ou seja, você estava no lugar certo, mas veio algumas questões, aconteceram algumas questões, e levaram você para longe. Outra situação, quando a semente caiu sobre as pedras, impedindo então a semente de fazer o quê? De aprofundar as suas raízes. Até germinou, mas o sol quente matou esta árvore, futura árvore. Então tem situações que vão acontecer, e se você não cuidar, é por isso que eu falei no começo, é muito importante esses fatores que eu falei. Uma boa terra, a água, a luz, o calor é bom. Mas tem que cuidar que se você não tiver o próprio Deus ali te alimentando com a água, o calor ele mata. Então tem gente que através do calor não desenvolve. O que quer dizer o calor, irmãos? O Espírito Santo de Deus, ele é fogo. O próprio Deus é um fogo que consome. Só que tem gente que se deixa levar por questões. Vamos falar biblicamente, sobre fariseus, sobre os caras da lei lá naquela época, que eram religiosos, e que falavam que jejuavam mais do que não sei quem, e que falavam que isso e aquilo, irmãos, tudo é válido para o Senhor, mas que isso não sirva de coroa de arrogância para você. Se você jejua, se você ora, se você busca, é você e Deus. Porque a tua vida quem conhece é Deus. Então não deixa a arrogância se transformar num fogo que vai te consumir. Porque consome você e você não cresce, você não vai desenvolver. Outra coisa, isso é bem interessante e muito importante. Outra semente caiu entre os espinhos. O problema ali não era a terra. O problema ali era os espinhos. Olha só. Quando a árvore está crescendo, ela foi abafada pelos espinhos. A terra era boa, mas ela estava rodeada por espinhos. O que o espinho faz? Ele cortou toda a luz. Ele fecha, a luz não chega. Sabe o que isso acontece? Isso são as coisas atrativas do mundo, que vai fazer com que você se envolva tanto com este mundo, e a luz do Senhor não vem mais sobre a tua vida, e você não vai conseguir desenvolver, e vai ser abraçado por esses espinhos, e vai impedir o teu crescimento.
vai impedir o desenvolvimento que Deus tem para fazer na tua vida. A terra era boa, o problema eram os espinhos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Outra coisa, e aquele que a terra era boa, que estava tudo ok, o que aconteceu com ele? Frutificou. A Bíblia vai dizer que ele cresceu, e ele caiu numa terra boa, estava tudo favorável, e agradou a Deus. E aquele que agrada a Deus, ele vai frutificar 10, 100, 1000 vezes mais, quantas vezes mais o Senhor quiser, porque ele está da maneira que a Deus se agrada. Então eu quero que você saia daqui com esse entendimento. Eu quero que você saia daqui baseado na palavra. E que você possa chegar em casa, se você tiver alguma dúvida, irmãos, você possa pesquisar sobre as questões como Deus está te enxergando como uma árvore. É muito importante o teu desenvolvimento, é muito importante que você frutifique, é muito importante que você entenda que você precisa ter uma terra. Sabe o que está acontecendo aí? Eu vou falar bem abertamente aqui, eu sei que está gravando. Tem muita gente que acha que pode crescer em casa. Tem muita gente que acha que pode crescer assistindo o YouTube, que pode crescer assistindo um monte de coisa aí. Irmãos, eu vou dizer, se não tiver plantado numa terra, não cresce, não cresce. Precisa sim estar diante do altar, precisa ter uma cobertura pastoral, precisa ter sim uma vida com Deus, ter um tempo de adoração, ter um tempo para dobrar o joelho e orar, ter um local para isso, porque isso é o que determina a palavra de Deus. Esse negócio de ficar adorando a Deus em casa e tudo mais, isso aí, irmão, isso aí é balela. Isso aí é coisa do mundo. Mas você sim, você escolheu o melhor lugar. E eu sei que muitas pessoas que eram para estar aqui, deram sim satisfação, não puderam, mas eu digo para você, busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isso é um alerta para a igreja. Os tempos estão se encurtando, irmãos, está tudo passando muito rápido. Ontem era quinta-feira de feriado, hoje já é domingo. Então está passando tudo muito rápido. Os dias estão acelerados. Estamos praticamente quase no meio do ano. E eu digo para você, o que você fez para o Senhor até agora? Não sou eu que estou te cobrando, irmãos. Eu digo para você olhar para você mesmo. Olhe para você e diga para você mesmo, o que eu tenho feito que tem agradado a Deus? O que eu tenho feito que tem mudado aonde eu estou? É você e Deus, irmãos. Eu não sou acusador, que a Bíblia diz que o acusador é Satanás. Eu estou aqui para alertar a igreja do Senhor, através do Santo Espírito de Deus. Você é um escolhido do Senhor. Você precisa entender a tua posição diante do reino, diante de Deus. E se eu trouxe essa palavra hoje, nessa noite, leve essa palavra no teu coração. Aplique, entenda que você é uma árvore, que você precisa frutificar em Deus, que você precisa estar com esses fatores para que você cresça e desenvolva como pessoa diante de Deus, como pessoa diante da sociedade. É necessário que você entenda e tenha essa compreensão. Eu quero chamar já os cantores aqui já para se colocar na posição. Vamos estar adorando o nome do Senhor. E eu quero chamar você que entendeu essa palavra, você que